então ontem, começando obviamente do depoimento do seu pai. Você Eu falou ontem com ele, depois, o que ele achou? Eu falei de manhã antes dele ir, né? Batemos um papo e achei que foi fantástico o depoimento dele. Porque assim, se ele tiver um julgamento isento e justo, é para ele ser absolvido depois do depoimento de amanhã. Porque foi por terra toda a narrativa que tinha sido criada, né, por pressão em cima do Cid, em que na minha cabeça ele, né, inventou muita coisa. E aí todos os depoentes dizendo, né, por exemplo, que nunca ninguém viu a tal da minuta do golpe, né, que foi tratado lá daqueles tal dos considerandos, então não tinha nenhum texto de nada. É o que foi mostrado também lá de discutiram dispositivos constitucionais. E isso não tem absolutamente nenhum tipo de crime. Isso o Bolsonaro, com muita coragem ali, eu acho que ele enfrentou a desconstrução dessa falsa narrativa da PGR, de que discutir dispositivos constitucionais ali seria o início de alguma tentativa de golpe. Foi muito claro dizer que questionar as urnas ou criticar o processo eleitoral não tem nada de antidemocrático, pelo contrário, num país democrático isso tinha que ser respeitado. Era a opinião dele, que não era de agora, inclusive ele citando várias pessoas que já fizeram a mesma coisa, ninguém foi acusado de ser golpista. Falou do Flávio Dino, falou do Carlos Lupe, falou do José Dirceu, o próprio Brizola. Olha quanto tempo tem essa discussão. E obviamente não podia isso ser imputado a ele um crime, como se ele estivesse, né, tentando dar algum tipo de golpe. Eu acho que a parte mais importante para mim foi a desconstrução do 8 de janeiro, em que em nenhum dos mais de 1000 celulares que foram apreendidos e foram periciados tem qualquer incentivo, troca de mensagem de quem quer que seja para tratar de 8 de janeiro. O próprio Cid confirma na delação dele que isso nunca foi tratado, né? E isso é verdade. Eu também estava sempre presente lá perto do presidente no Palácio do Planalto, no Alvorada. Isso nunca ouvi ninguém falar de golpe, de minuta para fazer nada. O senhor acompanhou alguma dessas conversas? Não, as conversas ali especificamente que eles estão tratando no processo não, né? Mas eu convivia com o meu pai, né, presidente da República, o senador. Então, de domingo a domingo tinha assunto com ele, das coisas que aconteciam aqui, que eu levava para ele, da articulação política e tal. Acabava que muita coisa desaguava em mim aqui no Congresso, porque a nossa articulação política tinha uma dificuldade, né, a parte dos ministros responsáveis por isso no Planalto. Depois que o Ciro chegou, melhorou um pouco, mas muitas demandas, então sempre tinha coisa para tratar com ele. E o que acontece? Ao você desconstruir o 8 de janeiro, porque realmente isso não tem absolutamente prova de nada, isso tem uma narrativa, uma forçação de barra do PGR, de dizer que isso foi o grande finale da tentativa frustrada. E a partir do momento que não tem nenhuma vinculação, nenhum elo, nada, absolutamente nada contra o Bolsonaro no 8 de janeiro, pelo contrário, dentro do processo da oitiva dele, ele falou muitas coisas que ele fez e que vão contra essa ideia de que ele queria algum caos social e tal, mas eu falo isso depois. Então, nessa desconstrução do 8 de janeiro, se a narrativa mentirosa da PGR é de que começou, o golpe começou não sei qual foi o mês de 2021, acho que julho de 2021, com uma live do presidente lá. E culminou, encerrou ali no 8 de janeiro, quer dizer, como é que alguém pode ser acusado de participar de uma organização criminosa que iniciou as suas tratativas supostamente criminosas lá em 21 e culminou em 8 de janeiro de 2023 e não tem nenhuma vinculação do Bolsonaro ou de ninguém do Palácio ou de ninguém desse núcleo que foi vindo agora com o 8 de janeiro, como é que eles podem ser acusados de se organizar se não tem um crime precedente? E pior, como é que pode o Bolsonaro ser o chefe de uma organização como essa, se está comprovado que ele não existe nenhum elo dele com o 8 de janeiro? Mas, senador, não pode ficar à vontade. O senhor foi colocado pelo Cid como uma pessoa que integrava um núcleo chamado conservador, que era contra, que achava que ele tinha que reconhecer a derrota nas eleições, colocar como líder, enfim. O senhor acha que o presidente errou em participar dessas conversas em que se foi discutido o decreto de sítio? Não, acho que quem errou foi Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, de fazer o que ele fez, no meu ponto de vista, desequilibrando a eleição entre Lula e Bolsonaro, tomando muito mais decisões favoráveis ao Lula, tomando decisões rápidas que nos censuravam e que levavam 1, 2, 3 dias
para tirar do ar uma propaganda do Lula. Isso era feito propositalmente, no meu ponto de vista, e obviamente que uma campanha mentirosa do Lula contra o Bolsonaro, que está veiculando 1 ou 2 dias, ela tem uma repercussão, ela tem um impacto eleitoral. E quando o Bolsonaro não pode nem apresentar, ele previamente é censurado de mostrar no seu programa eleitoral, por exemplo, alguma coisa que é verdade sobre o Lula, como os escândalos de corrupção no governo dele, a proximidade dele com ditadores e vários outros exemplos, isso tem um impacto. Eu estou te dando um exemplo de várias coisas, né, que no meu ponto de vista, o Alexandre de Moraes ele foi totalmente parcial a favor do Lula nas eleições, né? Então, assim, eu acho que quem errou foi Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro explicou que ele está apresentando os recursos, ele, em determinado momento, quando ele junta diversas suspeitas que ele tinha com relação ao processo eleitoral e pede que o TSE investigue e vem uma decisão do Alexandre de Moraes simplesmente indeferindo isso e multando em 22 milhões, ele viu que não ia ter sucesso nenhum, porque o Alexandre de Moraes simplesmente não estava interessado em investigar nenhuma daquelas suspeitas que nós estávamos levando. Tá? E a partir daí é que o próprio Bolsonaro diz que ele começou a ver dentro da Constituição o que se tinha espaço para fazer alguma coisa. Nesse contexto é que houve essas poucas reuniões, chegando até o máximo esses considerandos, então não tinha nenhum texto, né, pelo que a gente está entendendo, ainda que fosse uma minuta, um rascunho, nada de estado de sítio, de estado de defesa, foi discutido, teses foram discutidas para ver se tinha amparo na Constituição, viram que não tinha amparo nenhum e nada aconteceu. E aí vem o que eu acho que o PGR vai ter muita dificuldade de querer colocar no Bolsonaro um comportamento a favor de criar um clima de caos social no Brasil que viabilizasse, que justificasse um estado de sítio e um estado de defesa. E aí ele vem falando, olha, no primeiro dia, na primeira manifestação pública, a primeira vez que o Bolsonaro fala após o resultado do segundo turno, foi um vídeo que foi inclusive eu que gravei com o meu celular, eu gravei o Bolsonaro falando, ele pedindo para que os caminhoneiros não bloqueassem as rodovias, que ele não tinha nós não poderíamos ter o mesmo comportamento da esquerda, que costuma fazer isso, depredar patrimônio público. O senhor aconselhou ele na época a fazer esse vídeo? E aí ele gravou, isso é dia 2 de novembro, se não me engano, ou dia 3 de novembro, não sei, 1 ou 2 dias depois da eleição, do segundo turno. Então alguém que quer o caos social, para ele era só virar as costas, ignorar e deixar o pau cantar, e ia acontecer se ele não toma essa postura. Então é um fato concreto, você não pode acusar o Bolsonaro de estar querendo criar alguma instabilidade. Aí na sequência é aquele discurso que ele está do lado do Ciro Nogueira, lá na Alvorada, que ele vira para o lado e fala, vão sentir saudade de nós. Né? E obviamente quem fala isso é porque não tem pretensão de ficar, você vai sentir saudade que eu vou embora, né? Não vou mais ficar como presidente da República. E aí ele continua. A transição que foi feita pelo governo Lula foi totalmente pacífica, ninguém reclamou de nada, não tem dificuldade nenhuma. Na parte econômica, na parte militar, ele cita o exemplo do José Múcio, que o procurou, e o presidente Bolsonaro nomeia os comandantes do Exército e da Marinha indicados pelo Lula, dentro do governo dele, em dezembro ainda. Ou seja, se qualquer pessoa leiga em golpe, como nós somos, leigos em como é que faz um golpe, mas tem a plena capacidade de entender que se faz pela força, se faz pela imposição de armas, e tem que ter as Forças Armadas do lado. Então, quem quer dar um golpe não vai botar o chefe da tropa, alguém que é o seu inimigo político. E por fim, ele fala de uma live que ele fez no dia 30 de dezembro de 22, foi um dia antes, ou no dia que ele viajou para os Estados Unidos, em que ele fala com todas as letras. Olha, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, se referindo à posse do Lula, nós não podemos ter os mesmos métodos da esquerda, não existe tudo ou nada, ele ainda enfatiza, não existe tudo ou nada, não existe isso. Ou seja, como claramente quem não vai fazer nada, quem vai para cá, acabou o dia 31, ele vai para casa e o governo senta e toca. E por fim, que eu acho que é importante também, que foi eu digo da coragem que ele tem de colocar o que ele realmente acredita, o que dá credibilidade, né, no depoimento dele, ele fala, olha, o Lula é presidente, se os acampamentos aí eram algo tão ameaçador para a democracia, por que o Lula não tirou? E é um fato. Porque, só esse último parênteses nisso aí, você falou a questão, vão sentir saudade de nós, depois ele falou sobre os acampamentos, mas o presidente sempre falou, sem falar diretamente, fazer um reconhecimento direto
da Não derrota. reconheceu a derrota, né? E de reconhecer a vitória do presidente Lula. Por que tinha essa dificuldade de fazer um dificuldade discurso mais uma vez, direto? é pelo que... Porque no nosso entendimento o TSE deixou essa eleição injusta para o nosso lado. Então, isso para a gente foi muito, muito pesado, a gente sofreu muito durante a campanha com isso, era um multa, até hoje tem decisões do TSE multando por fake news que não é fake news, né? E, enfim, isso tudo aconteceu, censura de perfis, 99% dos perfis que eram apoiadores nossos, grandes influenciadores, a retirada do ar do X. Ou seja, se nós né, a candidatura do Bolsonaro, que todo mundo sabe que é forte em rede social, ele vai, quebra uma perna nossa na rede social, ele está ajudando o outro lado. E tirou, porque tirou na canetada. E ele sempre vai ter o fundamento dele, que ele acha que é o correto, a gente vai discordar. Então, assim, claramente foi por isso que isso tudo causou uma indignação da nossa parte, e ele tinha todo o direito o Bolsonaro tinha todo o direito de se indignar e não fazer a transmissão da faixa lá, o ato solene para o Lula. Mas ontem mesmo, o senador, ele admitiu que ele discutiu alternativas, possibilidades, ainda que na visão dele fossem alternativas constitucionais. Essa discussão em si não configura um ato dele, no mínimo ali, de rebeldia, de afronta ao resultado das eleições? De afronta não, ele estava buscando, dentro da legalidade, o que dá para fazer. Não vejo de forma alguma isso, até porque não é um decreto que ele assina no dia seguinte, no mesmo dia, tá as tropas na rua, prende todo mundo, né, como naquela maluquice lá do tal do plano verde e amarelo. E isso é importante enfatizar sempre, porque tem todo um passo a passo até isso se concretizar. Então, assim, eu acho que, primeiro, ele nunca assinou nada disso. Isso ficou bem claro para todo mundo. Então, assim, qual que é a tentativa, se nem iniciou? E segundo, depois de assinado isso, que aí, se ele tivesse assinado, já podia falar, olha, realmente ele iniciou um processo. Agora, você pensar sobre isso... Discutir golpe não é crime. Não é discutir golpe, esse que é o ponto. Não é discutir golpe, não tem golpe. É dentro da Constituição e tem lá previsto estado de sítio e estado de defesa. Quem fala hoje que isso que ele estudou fazer é golpe são os mesmos que dizem que a Dilma sofreu um golpe. Né? E sofreu dentro do que diz a Constituição, com uma decisão política aqui da Câmara e do Senado, a Dilma foi empichada. Aí isso é golpe? Não é golpe, foi dentro da Constituição e foi uma decisão política, né, com fundamento jurídico também. Então, sequer foi assinado nada, houve um texto, pelo que eu entendi dos depoimentos, houve um texto sobre estado de sítio e estado de defesa. Então, que tentativa, que se iniciou? Nada, porque os passos seguintes ainda, olha o caminho até que isso se concretizasse, mais uma vez, dentro de dispositivos constitucionais ainda. Aí, vamos supor, assinou lá a minuta, tem que convocar todo o Conselho da República. Você imagina o Carlos Aratini, o Randolfo Rodrigues, o Rodrigo Pacheco, sentado com o presidente da República, os ministros dele, para discutir uma minuta de estado de sítio de defesa, para depois ser enviado ao Congresso Nacional, para aqui ser aprovada, para aí sim você começar a fazer alguma coisa. Então, assim, não tem... É forçar muito a barra, e isso é que eu acho que faz com que as pessoas se sensibilizem com o Bolsonaro, que enxergam que não houve tentativa de golpe nenhum, houve discussões sobre hipóteses na Constituição, viram que não tinha o que fazer e acabou, foram tomar conta cada um da sua vida. Agora, o 8 de janeiro, no meu ponto de vista, a responsabilidade é do governo Lula. Mas nem todos os caminhos eram de fato esse, né? Assim, de discutir com o Randolph, com o Zaratini. Havia outros caminhos, né? Não tinha outro caminho. GLO, por exemplo, né? E quanto a texto, o próprio ministro Anderson havia um texto no armário dele, né? Que depois você falou, do minuto do Google, né? Que estava no Google circulando. Que ele falou, chamou de minuta do Google. Mas que havia um texto, havia, né? Havia um texto do Google, gente, é um troço público, não dá para falar que foi ele que fez aquilo. O troço estava esquecido. Igual aqui, ó, se vier aqui, se a gente fizer uma análise aqui nesses papéis, vai acabar achando alguma coisa aqui que você, olha... você tá aqui, você tem uma PEC aqui para mexer na composição do Supremo, isso é golpe. Porra. Tem? Não é golpe. Tá aí? Não tem, mas de repente a gente, né... A brincadeira à parte não tem. Então, assim, é uma coisa que estava, como ele falou, estava esquecido no canto, que ele nem lembrava que existia, o que mostra que era algo totalmente desprezado por ele. Mas ainda assim insistem com essa narrativa. Então está muito frágil, está muito difícil de a PGR sustentar, que teve toda essa dinâmica de 2021 até o 8 de janeiro, depois de tudo que foi dito nesses depoimentos agora desse primeiro núcleo. Senador, o senhor, ontem o Moraes também derrubou a decisão de que os réus não poderiam conversar. O senhor acha que o Bolsonaro deve procurar o Cid? Que ele já falou que é como um filho para ele? Não, eu não sei, tem que perguntar para ele, é uma coisa muito pessoal dele lá. Mas enfim,
Daí tem que perguntar para ele. Assim, que é o natural, né? Agora que já não tem mais o que fazer num processo desse, por que impedir as pessoas de se falarem, pelo menos, né? Mas não sei qual vai ser o assunto dele com o Cid, né? Não sei. Ainda sobre o Cid, né? Logo no um dos primeiros depoimentos que ele dá, antes mesmo do acordo de delação premiada, ele fala dessa diferença que existia no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor, o Ciro, como um núcleo que defendia que ele reconhecesse, que ele fizesse os movimentos, fizesse a transição rapidamente, e um núcleo que queria que ele questionasse o que havia acontecido. Que papel que o senhor teve depois da derrota? O senhor se encaixa, se vê nesse núcleo que ele descreveu? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito de construção, né? Como eu participei ativamente também de toda a campanha, enfim, a gente acreditava de verdade que ia ganhar. E na minha cabeça eu já não tinha nenhuma perspectiva de que pudéssemos buscar algo ali na Constituição que pudesse reverter o resultado do TSE, né? Então, na minha cabeça, até porque eu sou advogado, eu não acho que não vai encontrar nada na Constituição que justifique fazer qualquer coisa. Então, assim, não tem outro caminho, a não ser para deixar o governo entrar e a gente começar a fazer a oposição, que é o lugar que Deus nos colocou, né? Se Deus não quis que o Bolsonaro, né, fosse reeleito, tem algum propósito, né? Deus nos colocou nessa situação de passar aqui 4 anos fazendo oposição, vamos fazer a nossa parte. Então, eu sempre fui muito nessa linha. Mas o presidente, você tem que se colocar no lugar dele, né? Imagina a quantidade de pessoas que não pressionavam, que estavam ali indignadas com a forma como foi conduzida a eleição. Houve uma percepção muito clara de que houve esse desequilíbrio, portanto, esse sentimento de que não foi um resultado justo. E isso fez diferença, de verdade, porque a pouca diferença ali entre a votação do Lula e do Bolsonaro no segundo turno pode ter sido impacto dessa atuação tendenciosa, no meu ponto de vista, na minha opinião, do TSE. E várias pessoas pensavam isso também, desde já antes a nossa briga lá pelo mais segurança e transparência nas urnas, que é a questão do voto, a urna eletrônica com comprovante, né, impresso. Isso sempre foi uma luta nossa. E toda a atuação que o então Barroso, presidente do TSE, fez, inclusive dentro do Congresso, para vir aqui pressionar os líderes partidários, para mudar os deputados que faziam parte da comissão especial na Câmara dos Deputados que iam analisar essa PEC chamada do voto impresso. Isso tudo você vai juntando quebra-cabeça, você vai vendo que houve uma grande mobilização para tirar o Bolsonaro da presidência. Então isso ficou muito claro para todo mundo no nosso entorno. E aí sim é que eu falo que nesse contexto é que ele vai para discutir alguma coisa que possa ser feita na Constituição. E outra coisa que ficou engraçada ontem, que eu achei, que essa tal minuta de golpe é aquela do Zeca Pagodinho, né? Do caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Ninguém viu esse troço. Teve muita piada. Ninguém viu esse texto pronto, nada. Como é que existe? Essa minuta, a própria PGR já foi na do Anderson, descartou, foi na do... A que o Cid tirou foto, não sei aonde, mandou para não sei quem, descartou. Foi numa outra que depois ele descobriu que era uma tese de mestrado, sei lá, de doutorado de 2017. E aí chegou nessa do que seria os primeiros considerandos e depois um texto que, mais uma vez, é do Zeca Pagodinho. Ninguém nunca viu, nunca vi, nem comigo, nunca ouviu falar. Mas a Polícia Federal viu, né? A Polícia Federal viu duas. E ontem foi uma coisa engraçada, porque o Alexandre Maia falou que está nos autos. E a defesa pediu para ter acesso e não teve acesso. Então, assim, ou não está nos autos, ou a gente não sabe qual é a versão final que a PF lá diz que é uma minuta de golpe. Por isso que o presidente Bolsonaro falou, se você mostrar o que foi que a Polícia Federal está acusando de ser a minuta de golpe, eu vou poder te falar o que é. Mas se eu não tiver acesso, aí o Alexandre de Moraes fala, não, está nos autos. Só que a defesa pediu e simplesmente foi negado. Então, ou será que se perderam também, igual os celulares aí, né, que parece que sumiu um monte de celular agora de uma investigação. Qual foi, cara? A investigação foi 2 de janeiro? Uma matéria agora de vocês aí, da imprensa, dizendo que perderam um monte de celulares que foram apreendidos ao longo desse processo aí. Senador, só uma coisa para mudar de assunto, mas é curioso porque o senhor disse, né, que como advogado o senhor sabia que não ia encontrar nada na Constituição.
E ontem o presidente disse, discutir alternativas que, a meu ver, eram alternativas possibilidades constitucionais. Então o senhor, desde o princípio, sabia que não dava para achar nada ali na Constituição. O direito não é uma ciência exata, né? O direito não é uma ciência exata. Eu posso achar uma coisa, outro advogado pode achar outra. Eu não ou na minha falta de conhecimento, ou assim, eu já percebia que não tinha o que discutir de estado de sítio e estado de defesa. Na minha leitura, na minha análise, não caberia, mas pode algum outro jurista, alguma outra pessoa entender que caberia. Diante de todos os desdobramentos que a gente está vendo, né? Ontem o presidente estava sentado no Supremo para dar explicações. O senhor acha que ele errou em não ter concordado com o senhor mais rápido, não ter ido para o seu lado mais rápido? Assim, ele ouvia a mim e ouvia dezenas de outras pessoas, né? Então, assim, se na cabeça dele ele ainda tinha alguma esperança que pudesse encontrar algo que não afrontasse a Constituição, ele está no direito dele. Mais uma vez, nesse contexto de que ele estava buscando os meios corretos ali dentro da ação no TSE, quando vem algo que nunca tinha acontecido na história do Brasil. Você conhece algum cliente que foi multado em 22 milhões porque o advogado peticionou no processo? Ele tomou a decisão exatamente para encerrar o assunto. Porra, a gente está mostrando aqui para você que tem um monte de coisa que a gente desconfia. Se o maior interesse em analisar isso aqui tinha que ser do próprio TSE. Você nem lê, porque o Alexandre de Moraes não leu. Ele simplesmente ignorou. Então, assim, ele não pode nem falar que isso aqui tinha fundamento ou não tinha fundamento. Porque no mínimo que ele podia fazer, como ele sempre faz, manda para o Ministério Público aqui analisar se isso aqui tem fundamento. Não, canetou e acabou. Então, assim, qual foi a mensagem que passou para nós? Bom, ele não aceita que a gente, né, busque aqui o TSE para discutir se houve algo de errado. Parece que está querendo esconder alguma coisa, não parece? Essa é a mentalidade, a reação diante de uma decisão surreal como essa. E ele é muito claro ao dizer que a partir desse momento aí que ele foi buscar na Constituição alguma coisa, viu que não tinha nada e não fez nada como de fato não fez. Senador, o presidente Bolsonaro já disse em entrevista para a Folha que se ele for preso vai ser o fim da vida dele. Como que seria para a vida da família, assim, uma prisão do Bolsonaro? E se você acha que ele deveria pedir uma prisão domiciliar, que nem o Collor fez? Eu acho que ele tem que ser absolvido, para começar. Mais uma vez, eu comecei falando com vocês que depois do que eu ouvi desses depoimentos, né, ou o que o Cid fala é verdade ou o que ele fala é mentira. Tá? Se toda a denúncia da PGR está lastreada na delação do Cid, e está levando em consideração, então a palavra do Cid está valendo para acusar Bolsonaro, então tem que valer para absolver também, porque o Cid é muito claro ao falar que nunca teve tratativa de Rio de Janeiro. Se a PGR está dizendo que esse é o grande finale da tentativa de golpe, e o Bolsonaro não faz parte disso, nem ninguém do governo, como é que você vai atribuir a ele uma tentativa de golpe se nessa parte, uma parte mais importante, né, de todos os procedimentos que seriam um golpe, o Bolsonaro não participou? Que ditador é esse que não compõe a parte final do plano? Então, assim, meu ponto de vista tinha que ser absolvido. E eu sei que não é maldade da sua parte, né, da imprensa, mas todo mundo trata o Bolsonaro como condenado, não é pelo que está no processo, é por quem vai julgar. Por isso é democracia. Aonde que isso é democracia? Por quem vai julgar? Porque sabidamente são pessoas que têm um posicionamento, uma parte delas, tem um posicionamento ideológico e que parecem ali estar com um compromisso de condenar Bolsonaro. Desculpa, isso não é justiça. E é por isso que hoje o Supremo Tribunal Federal conseguiu a proeza de ter menos credibilidade do que o Congresso Nacional perante a população. Mas se o senhor acredita mesmo nisso, de que o Supremo de fato está sendo injusto, que é uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, então a prisão dele é dada como certa, não? Não, assim, mas é que tá, mas a gente não pode se indignar e ter algum resquício de esperança de que, né, os ministros vão analisar os autos e ver que o Bolsonaro é inocente. O processo não acabou ainda. Então, assim, no meu ponto de vista, né, e se eles insistirem com em validar uma narrativa lunática dessa da PGR, vai ficar muito frágil e vai ficar configurado para o mundo inteiro que o Brasil está seguindo os passos da Venezuela, onde os opositores políticos são calados, são presos, são perseguidos, para que alguém que seja da esquerda ligada ao sistema vença por WO. Você acha que ele deveria sair do Brasil, por exemplo? Não, se ele quiser sair do Brasil, ele nem voltava dos Estados Unidos. E, assim, ele tomou a decisão de voltar para o Brasil e enfrentar esse processo acreditando na justiça. Só que a cada dia que passa, nós vamos percebendo que, assim, ele está indo, é um boi indo para o abatedouro, porque não é um processo justo, em função de quem vai julgá-lo. Inclusive,
vocês têm dezenas de matérias aí sempre fazendo mostrando a análise de alguns ministros supremos se antecipando algo que eles vão julgar ainda. Então isso tudo é muito ruim para a democracia. Então, mais uma vez, eu acho que as pessoas que vão julgar o Bolsonaro têm que botar a mão na consciência e entenderem que o preço que o Brasil vai pagar de violentar a democracia dessa forma, condenando uma pessoa inocente, isso vai trazer consequências aí que a gente não sabe onde é que vão parar, onde é que vai parar o país se isso acontecer com o Bolsonaro, porque claramente hoje é o maior líder que tem de direita no Brasil, coisa que está acontecendo já de algum tempo. O Bolsonaro na frente do Lula, numericamente, acima da margem de erro em pesquisas. Isso nunca tinha acontecido, nem durante as eleições. O que mostra que, além do governo estar ruim, as pessoas estão se sensibilizando com a perseguição que o Bolsonaro está sofrendo. Então, acho que é um caminho muito ruim se eles entenderem e continuarem querendo bancar o Alexandre de Moraes para que ele não morra na praia, em todo esse trabalho que ele teve para incriminar Bolsonaro. E, nesse meio do caminho, prendendo milhares de pessoas que no máximo promoveram depredação de patrimônio público e, mais uma vez, acusando o fato de ele questionar a urna eletrônica ser algo criminoso ou para causar uma instabilidade, quando outras pessoas já fizeram igual no passado, que eu já falei aqui os nomes, nada aconteceu. E além disso, a própria oitiva do presidente Bolsonaro mostra que, se ele quisesse ter um caos social, que é uma premissa para você instaurar um estado de sítio de defesa, era só ele não fazer nada, e ele fez. Então, por causa dele, não teve um caos social no Brasil. Então, você não pode acusar o Bolsonaro de tentar dar golpe pela circunstância do que tudo que aconteceu desde o final da eleição até o dia 31 de dezembro. Mas, senador, o que seriam essas consequências de uma eventual prisão? Ninguém sabe, né? Aí ninguém sabe. Um caos social, talvez? Pode ser. Certamente uma parte boa da população não vai aceitar pacificamente uma justiça dessa. E, mais uma vez, não vai ser algo orquestrado. Como sempre foi nas nossas manifestações, algo totalmente voluntário, espontâneo. O que eu mais ouço na rua aqui é as pessoas indignadas com o que estão fazendo com o Bolsonaro, dizendo que estão orando, que acreditam que ele vai ser absolvido, que ele não fez absolutamente nada, está muito claro para todo mundo. E são pessoas que têm um carinho muito grande por ele. Então, o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Eu espero que isso também seja levado em consideração, porque para condenar uma pessoa que seja culpada, você não precisa atropelar a Constituição e todo o processo, toda a legislação processual, como Alexandre fez com o Bolsonaro. O senhor concorda com ele quando ele diz que a prisão seria o fim da vida dele? Mas é isso que eu queria falar, que eu esqueci. Ele fala num contexto que ele acha que vão fazer alguma coisa com ele dentro da prisão, aonde ele estiver, né? Um envenenamento, algum atentado contra ele, né? Essa é a preocupação dele, porque a esquerda tem um histórico, né, de justiçamentos daqueles, né, que eles entendem que são ali uma ameaça para o seu plano final. Ele já foi vítima de uma tentativa de assassinato. A gente acabou de ver acontecer na Colômbia um candidato de centro-direita, está em estado grave lá, mas foi alvo de um atentado a tiros. O que aconteceu com o Trump, né? Coincidência, né? Sempre com quem é de direita que sofre esse atentado. Então é um modus operandi que o nosso espectro político adversário, infelizmente, é uma realidade, eles utilizam. Então, nesse cenário o Bolsonaro tem a preocupação de fazer alguma coisa com ele dentro da cadeia. Ele tem medo de morrer na prisão? Sim, ele tem medo de ser assassinado dentro da cadeia. Mas você acha que é um risco mesmo? Eu acho que, por que não? Já tentaram fazer com ele fora, por que não pode tentar fazer com ele dentro? Ele já verbalizou isso para o senhor? Já verbalizou publicamente. Mas você já conversou sobre isso com ele? Parecendo que poderia ser até num sentido figurado, né? O fim da minha vida. Não, ele já falou isso em entrevistas, por isso que eu estou repetindo aqui. Mas o senhor já conversou sobre isso com ele? Sobre essa possibilidade? Não, mas é um sentimento dele, o que eu vou falar para ele? Eu vou fazer a sua segurança lá onde você estiver, se você acontecer de você ser preso, né? Mas então, assim, é uma preocupação real, concordo, é uma preocupação real que ele tem que ter. É uma preocupação real que ele tem que ter. Anistia? Morreu o debate sobre anistia? Não está mais vivo do que nunca, né? Para mim, a anistia é a saída honrosa para todo mundo. Para o Supremo, para Alexandre de Moraes e para o Congresso Nacional também, que está sendo muito humilhado em todo esse processo. Porque as perseguições contra parlamentares, em algumas delas o Congresso deixou de fazer a sua parte e defender institucionalmente um parlamentar que estava sendo justamente acusado. E a anistia, nesse momento, eu acho que é um momento, né, já está até além do ideal,
mas na prática já não deixa nenhum questionamento sobre impunidade, porque as pessoas que depredaram o patrimônio público, que no meu ponto de vista foi o único crime que aconteceu nisso tudo, elas já estão, algumas delas, há mais de 2 anos presas. Até hoje tem pessoas com perfis aí em redes sociais bloqueados, algumas pessoas que vivem de redes sociais, tem o seu ganha-pão da sua atividade no YouTube ou em redes sociais, que foram desmonetizadas, pessoas com bens bloqueados. Então as pessoas já pagaram por isso, muito além do que a pena máxima de depredação de patrimônio público é de 6 meses a 3 anos, se não me engano, de detenção. Então é algo que era para ser tratado em juizado especial criminal, chamados juizados de pequenas causas antigamente, Jamais no Supremo, jamais com essas penas absurdas. É por isso que não dá para discutir uma meia anistia aqui no Congresso, porque a gente não está discutindo se tem que botar uma pena de 14 anos, de 10 ou de 8. A gente está discutindo que as pessoas não cometeram esses crimes, que elas estão sendo condenadas aí na marra. O Alexandre faz, dá um verniz de legitimidade no que ele fez quando isso é confirmado pela turma, quando na verdade pela maioria da turma, quando na verdade a gente sabe que ali há uma orquestração para que no final o Bolsonaro seja condenado. Todas as pessoas que estão sofrendo isso ao longo desse tempo todo são apenas ali pequenas peças no tabuleiro que vão sendo movidas, vão sendo esmagadas para se chegar no final e condenar o Bolsonaro, independente do que está no processo. Então isso, mais uma vez, isso não é democrático, isso é muito ruim, e a anistia nesse momento seria o ideal, porque as pessoas que fizeram alguma coisa já pagaram, além do que mereciam, e o Brasil precisa ter um estanque nessa escalada de anormalidade, porque a gente não sabe, como eu disse, quais vão ser as consequências de se condenar o maior líder da direita política do Brasil de forma injusta. Uma pessoa que está todo mundo vendo que é inocente, que o máximo que ele fez foi discutir hipóteses dentro da Constituição. E dentro dos 4 anos de governo, não tem um ato dele, que você possa questionar como sendo um ato autoritário, desrespeitoso ao Supremo. Não tem opiniões, tem entrevistas, tem reações dele de forma enérgica, indignada, que sempre foi o perfil dele, um pouco mais explosivo. E isso tudo, no meu ponto de vista, a anistia é exatamente para botar uma linha aqui no Brasil, para daqui para frente. Vamos deixar o povo decidir quem vai ser o próximo presidente da República, quem vão ser os senadores e deputados. Caso ele seja condenado, a anistia valeria para ele? A anistia tem que valer para ele e para todo mundo. Eu não sou hipócrita de achar que tem que ter vida anistia para ele? Para todo mundo. Para ele também? Também, eu acho também. Porque na prática, porque assim, qual é os crimes que ele está sendo acusado? Organização criminosa armada. Cara, não tem arma de ninguém. Que arma é essa? Aí vai ver o tal do plano, punhal verde e amarelo, trouxe minha filha se desenhar no papel aqui, eu vou achar engraçado jogar fora. Aí é golpe de Estado. Mais uma vez, uma pessoa que quer dar golpe de Estado no meio de comandante de força do Lula, comandante do exército do Lula, o comandante da marinha do Lula, o Bolsonaro nomeia e ele quer dar golpe. Qual a lógica disso? E aí a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é mais ou menos a mesma coisa. Aí você vai para a parte de depredação de patrimônio público. Bolsonaro depredou que patrimônio público? E aí a tese do Alexandre de Moraes é que ele foi o grande orquestrador disso tudo que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente acabou de ver que não tem nada contra ele no Rio de Janeiro. Não cola, não dá liga a acusação contra ele. Então, quando fala que é saída honrosa, é porque faz justiça com quem está sendo injustiçado agora, e eu acho que nessa anistia tem que entrar o Alexandre de Moraes, porque, no meu ponto de vista, cometeu vários atos de abuso de autoridade ao longo desse processo. Inclusive, se você pega aí o vazamento lá do telefone do Tagliaferro, que era um dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, ele fala claramente ali que o Alexandre de Moraes usava a estrutura do TSE para poder investigar coisas que estavam no Supremo, que ele mandava os policiais refazer um relatório porque ele não tinha gostado. Peraí, cara, como é que um juiz interfere na investigação desse jeito tão claramente e está tudo bem? Não está tudo bem. Eu acho que a anistia tinha que englobar também o Alexandre de Moraes. Como? Que instrumento seria esse? De abuso de autoridade. É porque tudo que você faz para pedir para a PGR, por exemplo, investigar o Alexandre de Moraes, prontamente é arquivado. Quer dizer, está um sistema viciado, tá? Que claramente não estão representando, não estão refletindo os papéis constitucionais dessas instituições.
Então, no meu ponto de vista, quem está tentando contra a democracia é o Alexandre de Moraes. Então, por isso que eu falo que é uma saída honrosa para todo mundo. Porque, na minha cabeça, o Alexandre de Moraes deve virar para os outros e falar, olha, eu fui até aqui, não posso morrer na praia. Então, eu vou até o final, mesmo que isso custe toda essa confusão no país, que não vai acabar, né? Se acontecer do Bolsonaro ser condenado. A gente não sabe qual vai ser a reação do povo, a gente não sabe qual vai ser a reação internacional. Tem coisas que não estão no nosso controle. Então, acho que é muito ruim eles insistirem por esse caminho, porque aí a confusão vai se estender por muito mais tempo. A pauta de impeachment de ministro supremo vai ser, talvez, uma das principais na eleição de 2026, o que é ruim para o Supremo, o que é ruim para eu pretendo ser candidato à reeleição do Senado. Eu não gostaria de ter que ficar discutindo isso, mas, obviamente, eu vou ser cobrado por isso e vou falar que eu sou a favor de impeachment de ministro do ministro Alexandre de Moraes. A gente já vai para impeachment. Só uma pergunta, o senhor falou sobre isso com o Davi Alcolumbre? De que seria um projeto, inclusive, com o Alexandre de Moraes? Sim, o Davi Alcolumbre sabe que a gente tem, inclusive foi um compromisso dele de pautar o projeto de anistia, né? Ele não pautou. Ficou se construindo vários textos diferentes ali para tentar se chegar no máximo consenso possível, que é uma pauta que não vai ter consenso nunca, mas chegar no máximo de consenso possível. Eu acho que hoje o texto que está sendo construído lá na Câmara parece que está dessa forma, de faz uma anistia, mas não anistia as pessoas que cometeram a depredação de patrimônio público, esses crimes menores, né, que já pagaram por isso. Então a anistia, na prática, colocaria todo mundo em casa e tiraria a tornozeleira eletrônica de todo mundo voltaria a ter uma vida normal. Então eu acho que o Davi tem essa responsabilidade também, né, em todo esse processo, de fazer com que isso vá para a pauta, como é o compromisso dele com a gente. E aí vamos para o voto, vamos ver o que acontece. E isso só não está acontecendo porque vocês sabem bem, vocês são jornalistas, vocês têm informações, que há uma pressão até do próprio Alexandre de Moraes em cima do Mota, em cima do Davi Alcolumbre, para não pautar, para não deixar acontecer nada. Quer dizer, a democracia está existindo na prática no nosso país, está existindo autonomia entre os poderes e harmonia entre os poderes, não está. Não está. Então tem que ser dito com todas as letras que todo esse comportamento do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, até hoje, é algo, no mínimo, que deveria ser investigado, né? Mas, infelizmente, não vai acontecer, porque a PGR jamais vai tomar alguma providência, mesmo sabendo que o Alexandre de Moraes pode estar, assim, cometendo esses crimes de abuso de autoridade. Sobre impeachment de ministros do Supremo, o senhor já falou que o senhor é contrário a isso no ano passado. Não falei que era contrário. Eu falei o seguinte, falei que naquele momento eu estava acreditando numa autorregulação do Supremo. O que é isso? Inclusive, todo mundo na política começou a adotar a mesma expressão depois de uma entrevista minha lá no Roda Viva. Uhum. É que o próprio Supremo, né, entre eles lá, os 11, olha, já foi longe demais, agora vamos fazer um processo normal, vamos fazer um processo sem viés persecutório. É isso que eu esperava do Supremo. Mas nunca falei que eu sou contra impeachment de ministro, né? Eu falei que acreditava nessa autorregulação, e agora, como eu já vi que não está acontecendo, não tem outro caminho a não ser o impeachment de ministro do Alexandre de Moraes. Eu acho que isso tem que estar na mesa. E mais uma vez, eu não sei qual é a pressão que ele exerce sobre o Davi Alcolumbre, que isso sequer, né, é pautado, sequer é instaurado uma comissão para começar esse processo, que precisaria só de 41 senadores, eu acho que hoje nós teríamos. Hoje nessa composição? Eu acho que nessa composição nós já teríamos. E aí, em função de tudo que está acontecendo, a gente, né, obviamente, já começa a fazer um mapa das eleições de 26. Eu tenho a convicção de que nós, a centro-direita, vai fazer pelo menos 54 senadores dos 81 que vão estar aqui a partir de 27. Coincidentemente, é um número necessário para fazer impeachment de ministro do Supremo. E aí vai ser confusão. Vai ser confusão, porque se nós temos 54, nós também temos 41 para fazer o presidente do Senado. E se nós fizermos o presidente do Senado, obviamente vai ser alguém que defenda essa pauta de corrigir essa injustiça que o Alexandre de Moraes está promovendo contra o presidente Bolsonaro, de fazer se cumprir a lei de impeachment, né, que diz lá que o ministro do Supremo não pode ter atuação político-partidária, não pode ele ser claramente impedido para julgar uma causa e tá julgando. É constrangedor ver o Alexandre de Moraes questionando ali as pessoas que estão sendo ouvidas, e elas trazem relatos que implicam, que dizem respeito diretamente ao Alexandre de Moraes, né, que em tese ele seria vítima.
além de toda a interferência que ele já fez na investigação, ele escolheu o Alexandre de Moraes escolheu quem são os investigados, o Alexandre de Moraes escolheu quem são os investigadores, o Alexandre de Moraes, em vários momentos, alijou o Ministério Público de participar do processo, depois ele esquentava, né, ele regularizava ouvindo o Ministério Público depois que ele já tinha feito o que ele queria. Ele mandava relatórios feitos pela Polícia Federal voltarem porque não estava gostando do relatório. Ele era a suposta vítima e ele está julgando. Cara, que democracia é essa? Isso não existe. Então, mais uma vez, é constrangedor quando as pessoas estão ali, né, sendo interrogadas e ele está ali, parece que se defendendo. Quando ele tinha que ser uma pessoa isenta para julgar. Então, assim, é tão lógico isso, é tão óbvio isso, que você vai juntando as peças do quebra-cabeça e, obviamente, conduzem para que o Bolsonaro, obviamente, está sendo vítima de um processo injusto, de perseguição e que não tem nada de isento. Um indulto, enfim, uma anistia, um indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, o Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso já está sendo conversado com Não está sendo conversado, que a gente está esperando, né, que a justiça seja feita, que o Bolsonaro seja inocentado. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Eu estou te falando, aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, sempre dentro das 4 linhas, né? Comparando. Não, mas eu estou te falando fora das 4 linhas. Porque aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar para a normalidade, voltar a ser um juiz. E não achar que é o dono do Brasil, que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. O que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje, eles querem isso? Eu acho que não também. Então, assim, somos pessoas civilizadas, que conversamos, temos que em algum momento acreditar na palavra um do outro e fazer com que a legislação seja cumprida e nem o Bolsonaro e nem essas centenas aí que já foram vítimas de Alexandre de Moraes continuem sofrendo uma perseguição sem fim como essa, né, e sem limites. Só porque eu fiquei só com um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo, é igual guerra. Na guerra qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para o plano, para todo mundo. Tá? Mas assim, é um cenário que pode vir a acontecer, se nada for feito, se essa hemorragia
de descumprimento da Constituição não foi estancada, que é o que eu estou vendo que está acontecendo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Eu não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. É só isso que... Mas aí o que você está pedindo não é um candidato que possa afrontar o Supremo? É um candidato que possa resgatar a democracia. Aí vai depender do ponto de vista, tá vendo? Porque um candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. É isso que o senhor acha o que eu estou falando é isso, que se continuasse nessa toada, da forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo e manipulando os demais membros do Supremo, o Brasil não vai estar numa democracia. Não vai estar, porque é uma interferência direta de um poder no outro. A competência exclusiva para dar um indulto é do presidente da República. Tá? E só esse precedente só mudou por causa do Daniel Silveira. Porque era o Daniel Silveira, porque o presidente era o Bolsonaro. E olha como é que ele foi provocado, né? Isso aí, assim, está escrito na Constituição. Atribuição exclusiva do presidente da República. Aí inventam-se teses, né? Porque isso aqui não pode, porque a Constituição diz que esse tipo de crime não pode, não sei o quê. Assim, tudo tem uma tese, né, para dar embasamento, ainda que frágil, para o que eles querem fazer já no final. Então, assim, é um processo que está invertido. Você não analisa um processo e as provas para tomar uma decisão. Você toma uma decisão e você forja, você constrói as provas que você quer para depois justificar aquela sua decisão. Isso está longe de ser uma democracia. Isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece na justiça da Venezuela. E eu acho que ninguém quer se comparar aqui à Venezuela, né? O nosso país tão grande como é. E assim, todos nós querendo a democracia, isso não dá para defender que é uma coisa democrática que esteja sendo feita. Então, assim, do meu ponto de vista, eu vou fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para que não chegue a esse ponto. Agora, é uma análise de cenário que tem que ser levada em consideração na hora de tomar decisões agora, porque não dá, ninguém aguenta mais ser tão perseguido e ter seus direitos tão desrespeitados, né, como está acontecendo até agora. Senador, quem que teria esse perfil hoje no cenário que a gente tem? Não sei também. O Tarcísio, por exemplo, ele é criticado por uma ala dos aliados do presidente como uma pessoa que ninguém vai assumir isso. Quem vai assumir que eu sou candidato que, né, eu sou candidato que vai fazer isso ou fazer aquilo? Ninguém vai assumir isso. Então não adianta ficar especulando nomes aqui. Uhum. Mas assim, eu acho que vai ter que ter, né, de alguma forma, uma habilidade para evitar que isso aconteça e ao mesmo tempo que as coisas voltem à normalidade no Brasil. Alguém da família Bolsonaro seria esse candidato? O senhor falou que vai ser candidato à reeleição pelo Senado. O Eduardo agora também, por exemplo, você vê o Eduardo, pelo que o trabalho parlamentar que ele está fazendo lá, se ele pisar no Brasil, vão persegui-lo também. Quer dizer, que normalidade é essa que a gente está vivendo? A gente vai se acostumar com isso? A gente vai banalizar isso? Ninguém pode se conformar com o que está acontecendo e achar que está tudo bem. Tá? Mais uma vez, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, né, sempre fui ponte, eu sempre fui de construção. Eu estou usando esse espaço aqui agora, não é para ameaçar ninguém, é para causar uma reflexão. E eu estou disposto aqui de ser um canal aberto para pensar junto o que dá para fazer. E eu estou insistindo que o caminho, a saída honrosa para todo mundo é a anistia. Porque a anistia feita pelo Congresso Nacional, que está dentro das suas atribuições, não está afrontando o Supremo, não está afrontando o Alexandre de Moraes. Esse é um instrumento constitucional, político, e que já serviu dezenas de vezes na nossa história para pacificar o país. Então, quem quer pacificar o país, defende a anistia. Quem não quer pacificar o país e continuar dando all-in toda hora, dobrando a aposta, e querer mais confusão para mostrar que eu que mando, né, não posso nem falar que qual é a linguagem, numa roda de meninos que nós falaríamos, quem é que, né, faz alguma coisa de... Quem manda em tudo. É isso que o preço da nossa democracia é esse, é mostrar que o orgulho dele, que a vaidade dele, que a vontade dele vale mais do que os outros, todo mundo cala a boca, acabou eu que mando. Então, assim, eu acho que a democracia já pagou um preço muito alto por não ter um comprovantezinho impresso do lado da urna eletrônica. Se tivesse isso, não tinha confusão nenhuma, não tinha ninguém discutindo 8 de janeiro, não tinha ninguém discutindo o resultado da eleição, não tinha ninguém suspeitando de urna eletrônica, não tinha nada. O senhor falou, né? O senhor é candidato à reeleição pelo Rio.
certo? Está Certo. imutável. É imutável. O nome do senhor surgiu com algumas... Eu fico, né, lisonjeado aí, mas eu estou feliz aqui onde eu estou, eu acho que eu sou importante aqui onde eu estou, eu gosto do trabalho que eu faço, acho que eu levo bons resultados, né, para o meu estado. Né, e mais uma vez, eu vou até o fim, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai poder registrar sua candidatura e ser candidato, porque as duas condições de inelegibilidade que ele tem hoje são muito frágeis, fragilíssimas, né? E essa criminal que eles estão querendo agora é todo esse contexto que a gente está discutindo, que ele tinha que ser inocentado depois dos depoimentos que aconteceram agora nessa semana, ele tinha que ser inocentado, né, sumariamente. Eu acho que o PGR, né, ele tinha que fazer isso rápido para a vergonha dele ser menor, porque isso vai entrar para a história do nosso Brasil. A forçação de barra que ele está se dispondo a fazer para condenar alguém, né, que tem potencial de ser o presidente da República e que está na iminência de ser tirado da competição por causa de uma canetada totalmente ilegal e injusta. Não pode arriscar uma eventual eleição da direita, ficar dependendo de uma decisão judicial de reverter na elegibilidade do presidente em agosto do ano que vem? Eu acho o seguinte, a eleição presidencial polarizada do jeito que está, não faz muita diferença se, vamos supor, o Bolsonaro resolveu que hoje o candidato dele é fulano de tal. Ou é fulano de tal. Tem mulher também, né, que pode ser candidata. A Michelle. Então, assim, se defender o que entender o que é candidato A, com o apoio dele e com toda a visibilidade que ele vai estar sofrendo, independente da condição que ele esteja, ele vai ser um cabo eleitoral que, para onde ele apontar, pela credibilidade dele e pela comparação do que foi o governo Bolsonaro e do que está sendo o governo Lula, que ele apontar o dedo, eu acho que está eleito. Inclusive a Michelle. Inclusive a a Michelle. Qualquer um. Se Você falar que o candidato dele é a Thaísa, ele vai. Thaísa, né? É a Thaísa, você está eleita. Acho que eu não tenho muita habilidade. Não tenho voto nem no meu estado. Nesse aspecto que eu estou falando. Mas a Michelle, sim. Qualquer um. Todos os nomes que estão colocados na mesa serão eleitos contra o Lula. Eu tenho convicção, assim, a única certeza que eu tenho nisso tudo é que o Lula não será presidente do Brasil em 27. Então, uma dúvida. A família Bolsonaro apoiaria uma chapa em que não tivesse o nome Bolsonaro? Aí você tem que perguntar para quem é o dono da franquia, que é o Bolsonaro, né? Ele que é o dono da marca. E você defende o que junto a ele, ao dono da marca? Eu defendo que ele me apoie para o Senado aqui em 26. E o Eduardo, a situação do Eduardo? Você acha que é uma possibilidade? O Eduardo seja candidato a Senado lá por São Paulo. E a Michelle? A Michelle ser candidata ao Senado aqui pelo DF. E a presidência, o presidente e quem de vice? Jair Bolsonaro. Essa é a chapa dos sonhos, né? E quem que seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade. Né? Com relação a vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo e eu acho que tem todas as credenciais para ser, é o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande, forte, tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, que é um nome que hoje é o nome que está colocado. Falam muito que uma chapa Michelle e Tarcísio seria imbatível. Eu ou também Tarcísio acho. e Michelle. Pode andar de cima, de frente, de trás, de lado. É uma chapa imbatível, assim como qualquer outro candidato, Ratinho, Zema, Caiado, todos esses, né, vão ganhar do Lula. Mais uma vez, a certeza que eu tenho é que o Lula não é presidente do Brasil em 27. O presidente já cobrou, né, apoio publicamente, né, dos governadores, enfim, de nomes que despontam na direita. Ele está cobrando isso porque ele está se sentindo abandonado ou ele não está se sentindo suficientemente defendido por esses governadores? Ele tem cobrado apoio público dessas pessoas e, pelo que a gente ouve, também tem feito essa crítica reservadamente, de que é preciso fazer essa defesa pública do que está acontecendo, da situação dele. Não, ele quer que as pessoas percam o medo, né? Porque o que o Alexandre de Moraes conseguiu impor no Brasil é o medo. Né? E ele está mostrando que não tem que ter medo de ninguém se a gente está fazendo a coisa certa. Então, acho que ele está correto nesse sentido de cobrar, porque tem muita gente que gosta de, olha, Bolsonaro me apoia aqui para me eleger, mas não quer ter o ônus de ombrear com ele nessa batalha de deixá-lo elegível novamente. Então, eu acho que o Bolsonaro está corretíssimo em fazer isso e as pessoas têm que, sim, fazer um exame de consciência, né, para merecerem, vamos dizer assim, ou um apoio do Bolsonaro, caso ele não seja presidente, ou o apoio dele para outros cargos, né?
Ele não se referiu apenas a quem está colocando o nome para ser um substituto dele numa disputa da eleição presidencial. Está falando daqueles que vão querer o apoio dele para senador, para deputado, federal, estadual, governador. Ele tá colocando nesse sentido. Olha, vocês têm que demonstrar, né, que estão comigo desde agora. Né? Na dificuldade que você sabe quem são os amigos, quem são as pessoas leais. Tem muito oportunista? Tem, no muito. entorno hoje? Um monte, né? Mas eu não vou te dar nome não, antes que você pergunte. Alguma deputada? Não, tem, mas esse aí quem tem que fazer esse julgamento é o eleitor, né? Alguém com passaporte italiano? Não. Faça o quê? Com passaporte italiano? Não. O senhor não falou nada sobre a Carla, então vamos falar sobre Carla Zambelli. O senhor não mencionou, ela foi condenada à prisão, fugiu, está na Itália hoje. O presidente Bolsonaro também não. Por que o senhor não falou nada sobre isso? Não, porque assim, eu primeiro queria entender qual era o contexto que estava acontecendo. Então, assim, eu sempre fui um defensor, né, dentro até do nosso grupo de parlamentares, já fiz isso em reuniões públicas, né, do PL, e até deputados de outros partidos. A gente tem que defender aqueles que nós achamos que são perseguidos injustamente. E eu acho que a Carla também está sendo vítima de uma perseguição política. Né? Eu não quero entrar no mérito do que ela está sendo acusada de fazer, né? Mas vou ter que entrar, né? Porque ela está sendo acusada de ter dado ordem para um maluco lá do hacker invadir o sistema do CNJ e botar lá em público um mandado de prisão para Alexandre de Moraes, né? Ela cometeu um crime, mas não é um crime para ser condenado a 10 anos de cadeia. A única coisa que está servindo para condenar a Carla é a palavra do hacker lá, e alguma outra coisa de encontros que eles tiveram, quer dizer, nada que comprove que a Carla deu esse comando, que a Carla tinha, né, um domínio sobre o cara para ele fazer isso, ou se o cara não fez para provar que ele tinha competência e capacidade técnica para fazer determinada invasão, ele podia estar querendo se vender. Então, assim, a condenação dela, especificamente, é uma pena tão alta ainda, é algo questionável. E, mais uma vez, a velocidade com que ela é condenada e a negativa rápida dos recursos que ela vai impetrando é mais sinalizador de que ela não respondeu a um processo criminal normal. Então, a saída que resta, para quem já não tem mais a quem recorrer aqui, até por fadiga, não do que é produzido no processo, por fadiga de tentar ali fazer com que quem está julgando volte a ser um juiz, por não acreditar mais nisso, o caminho que tem é buscar um asilo político em outro lugar. Então, acho que ela fez, não vou condená-la por isso, eu compreendo o que ela está fazendo, e eu acho que, mais uma vez, a gente volta à pauta de anistia, porque é o que vai fazer com que isso tudo volte à normalidade. Mas o caso da Carla não entraria na anistia, né? Eu não sei como está a redação lá, porque ela também está nesse processo de tentativa de golpe, eu acho. Né? Esse negócio de invasão do hacker lá está nesse contexto de criar algo para causar uma animosidade no Brasil, alguma instabilidade, né? Enfim, e alguma coisa maluca seja feita. Né? Eu acho que, no primeiro momento, eu acho que pegaria, mas assim, eu acho que não tem que ter mais essa preocupação que tem hoje de um parlamentar, quando vai fazer um discurso na tribuna ou quando vai dar uma entrevista, ter a preocupação se o Alexandre de Moraes vai instaurar um inquérito para persegui-lo. Não pode o presidente Bolsonaro falar que está ajudando financeiramente um filho nos Estados Unidos que está sem salário, né, porque está de licença, e isso virar um inquérito, meu Deus do céu. Não dá para se conformar que isso é normal. É muito evidente, tem que ser assim. Ou a má fé de não reconhecer que nós não estamos numa democracia plena, né, ou é muito burro, ou não enxerga, ou não quer enxergar. Então, todo esse cenário que eu estou dizendo, ainda dá tempo de a gente construir alguma coisa com a anistia que volte à normalidade. Tirando isso, eu assim, só vejo confusão pela frente, né, e vai ser muito ruim para o país e ainda pior para a nossa democracia. O senhor acha que ela tem sido oportunista de comparar a situação dela do Eduardo? Eu não digo oportunista, mas é uma comparação natural que o cão vai fazer, né? O Eduardo sai, é óbvio que são circunstâncias diferentes, completamente diferentes, mas assim, a comparação é natural que haja, eu não vejo oportunismo da parte dela, não. Eu vejo mais uma pessoa ali que está num nível de descrença das instituições brasileiras, num nível até de desespero, eu acho, do que vai fazer da vida, porque ela não merece estar presa, não merece essa condenação que ela tomou, ela obviamente é uma condenação injusta. Então está no papel dela de buscar
um outro país onde ela entenda que a democracia seja respeitada e aonde esse país, autoridades desse país, possam dar um asilo político para ela, e ela comprovando, né, no meu ponto de vista tem fundamento, ela comprovando que está sendo uma perseguida política aqui no Brasil. Como eu acho que o Eduardo, nesse momento, também faz parte dessa perseguição, né, porque a gente tem que sempre contextualizar. Ele vai para os Estados Unidos de férias com a família, ele resolve ficar lá por causa de um pedido de um parlamentar do PT para a apreensão do passaporte dele. Você vê, como é que você fala que não tem um viés político nisso tudo? Um parlamentar do PT entra com um pedido lá para o Alexandre de Moraes reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro, razões completamente esdrúxulas. Moraes dá um prazo de 5 dias para o PGR se manifestar, dá 20, 21 dias e o cara não se manifesta porque sabe que ele está lá fora. O que passa na cabeça dele? Olha, se eu voltar, o primeiro passo para começar a me calar, me perseguir, quem sabe até me prender, vai ser eu pisar no Brasil e vão segurar meu passaporte. Quando ele fala que vai ficar, no mesmo dia, é tão escancarado o negócio, que antigamente eu ainda via que alguns magistrados tinham a preocupação, né, de não dar a entender que é um troço tão... que é uma perseguição tão direta. Então, no mesmo dia que ele anuncia que vai ficar nos Estados Unidos, o Gonê opina pela contrário à retenção do passaporte, e algumas horas depois o Alexandre de Moraes vai também dar uma decisão, né, confirmando o parecer do Ministério Público. Então, todo esse cenário, né, que a gente vai pintando é muito ruim, né? Então, até quem está assistindo essa entrevista, ou quem vai ler a entrevista, eu faço apelo aqui que leiam na íntegra, para entender todo o contexto que a gente está conversando, para não pensar um troço que o Flávio Bolsonaro quer que um candidato a presidente, se não for o Bolsonaro, peite o Supremo, prenda ministro. Não estou falando isso. É o contrário. Eu estou falando que tem condições hoje de se construir essa anistia para que não precise, em algum momento, esse tipo de cenário ser cogitado. Uma última pergunta, posso já ir para o COAF? Queria perguntar sobre o COAF para o senhor. O DG da PF está tentando emplacar o Saad, o diretor Saad. COAF? COAF, assim. O senhor vê alguma resistência a isso? O que o senhor acha desse nome? Mas o que o diretor da Polícia Federal quer fazer no COAF? Ele quer usar o COAF para investigar ilegalmente as pessoas? Já está errado o caminho. Que quem nomeia o presidente do COAF hoje é o presidente do Banco Central. Já que o presidente Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Justiça e botou sob competência do Banco Central, está lá no guarda-chuva, na hierarquia do Banco Central. Então, o simples fato de um diretor da Polícia Federal, que é amigo do Lula, que é um louco, alucinado, né, que manipula, enfim, faz, né, enfim, pelo menos a gente observa que ele tem acesso a informações de investigações que ele não deveria ter, anuncia o que vai acontecer, o que não vai. Isso no governo Bolsonaro era uma caos, era uma tsunami. Como é que pode o diretor da Polícia Federal tratar de investigação que está em curso? Mas ele faz com maior naturalidade. A gente não vê a mesma apetite, a mesma velocidade dele na hora de instaurar inquéritos contra alguém que seja de viés de esquerda, alguém que seja aliado do Lula. Mas contra parlamentares que são de oposição, o negócio corre frouxo, por qualquer motivo é instaurado inquérito. Então, o simples fato desse cara querer indicar um nome para ser presidente do COAF já é a prova para mim de que está errado, que ele não está bem intencionado, que ele quer usar esse órgão, para poder fazer o que não deve, que está fora da lei. Então, vejo com muita preocupação um diretor da Polícia Federal querer indicar o presidente do COAF. Só uma coisa, também um assunto muito importante que vão cobrar se a gente não te perguntar. INSS. A gente viu um rombo agora, um escândalo de fraude gigantesco no INSS. Vamos então considerar que essa brecha foi aberta em 2001. Essa brecha, isso não 2003, foi... agora, não lembro agora o ano exatamente, é 2001 ou 2003. Tudo bem, no começo do século começou esse escândalo. Isso não foi interrompido no governo Bolsonaro, na visão do senhor, no INSS? Foi interrompido. Por quê? Houve uma tentativa, aí sim, tem uma tentativa de interromper, né? Primeiro que foi o governo Bolsonaro que, pela primeira vez, tentou inverter essa lógica de desconto automático, inverter a lógica de incentivo. Olha, o aposentado tem que manifestar que ele quer, que ele aceita ter esse desconto. E aí foi a batalha que aqui no Congresso que vocês já analisaram, né? O PT aqui defendendo fervorosamente, né, que a situação continuasse como antes, e houve ali
durante o governo Bolsonaro, não teve um crescimento absurdo de nada. Tinha as fiscalizações, não zerou, obviamente, o que hoje a gente vê que é um escândalo, mas o presidente tentou, de todas as formas, não só com esse mecanismo, mas com fiscalizações, evitar que isso acontecesse. O fato é que, em 2023, com a explosão que houve no governo Lula, obviamente mostram que foi nesse governo que os sindicatos, né, associações que foram beneficiadas, algumas delas foram criadas em 2022, já esperando que em 2023 o Lula fosse presidente, para poder participar disso aí. Ninguém em sã consciência pode achar que o presidente Bolsonaro deixa rolar uma coisa como essa para beneficiar um sindicato que tem o irmão do Lula como dono. Assim, parece muito óbvio isso aí. Então, por isso que é importante ter essa CPMI para se investigar isso tudo e principalmente para devolver o dinheiro para esses aposentados. Mas agora não dá para colocar no colo do Bolsonaro esses escândalos bilionários que acontecem hoje, quando claramente toda a esquerda sempre se mobilizou para fortalecer os sindicatos financeiramente, as associações ligadas aos sindicatos financeiramente, sempre foi pauta deles. Mas e o a gente era presidente uma tinha o pedra poder no de caminho. vetar, né? A medida provisória ela não vem com esse objetivo Porque inicial, mas não tinha só esse dispositivo. ainda assim o presidente poderia ter Era um vetado monte de isso. coisa, né? Eu não sei por que não vetou, se não sugeriram para ele lá na assessoria jurídica que vetasse, ou se tinha algum acordo na época para não vetar nenhum trecho, porque as coisas que tinham na medida provisória tinham que começar a rodar logo. Enfim, eu não sei qual foi exatamente a razão, mas obviamente isso deveria ter sido vetado. Então a gente pode falar de uma falha, uma conivência? Eu só não falo que é do presidente Bolsonaro, como você está aí na sua matéria, né? É porque ele é assessorado. Imagina a quantidade de vetos que ele não analisa ali. Volta e meia passa um outro, né, desapercebido. Não sei se foi esse o caso ou se ele foi induzido a erro por alguém, mas certamente se ele tivesse a consciência de que na verdade foi o seguinte, a forma como aconteceu aqui, a possibilidade disso ser novamente aplicado, esse desconto automático voltar a valer, na verdade tinha na medida provisória. O relator aqui apresenta uma emenda que excluiu esse dispositivo. Então eu não sei nem se tinha como ele vetar isso. Porque chega um texto para ele que não tem isso no texto. Depois isso voltou e eles não, né? O Congresso fez uma discussão de, beleza, não vai valer agora para 2021, vai valer para daqui um ano. Foi um acordo que foi feito, pandemia. Um acordo que foi feito não por isso, foi feito, não sei se explicou o contexto de pandemia, foi feito para poder salvar a outra parte toda aqui e aprovar as outras coisas importantes que também tinham na medida provisória, inclusive mais instrumentos de fiscalização. Então não dá para querer acusar o presidente Bolsonaro de ter algum tipo de conluio com essa pauta. Ele tentou, se esforçou para criar mecanismos de fiscalização, inverter essa lógica de que, na verdade, quem tem que pedir o desconto é o suposto beneficiário, se ele não quiser não faz, mas o que o Lula fez foi o seguinte, automático, quem quiser que pare o desconto é que entre, pega uma fila no meio da rua aí, nem no meio digital ele disponibilizou, para poder a pessoa solicitar o cancelamento. Então, a CPMI vai ser importante para esclarecer isso aqui, eu não tenho nenhuma dúvida. E várias pessoas aí ligadas ao governo Lula que se beneficiaram desse esquema de corrupção. Sim. Fechou? Encerramos? Pode passar, pode parar? Oi? Eu fico meio... Vou só fazer um... Quase. Porque, enfim, o senhor falou várias vezes no começo da entrevista de que, e é um argumento que tem sido levado pela oposição, defendido, né, de que houve uma depredação de patrimônio. As pessoas já pagaram o preço além do que se fosse condenado a pena máxima. 3 anos. Porque fica parecendo que é um banco às vezes, sabe? Mas olha só, a gente está buscando aqui uma depredou isonomia. um banco e depredou o palácio. Não, mas você está buscando isonomia com o que já foi feito pelo PT aqui lá atrás. Você conhece alguém que foi preso porque tocou fogo nos ministérios aqui em Brasília, do MST? Os caras entraram aqui no Congresso, quebraram o Congresso inteiro, tentaram invadir o Supremo. E não foi dado o mesmo tratamento. É isso que eu estou falando. O esforço, toda essa mobilização para tirar o Bolsonaro, né, a pena de morte política dele, o custo está sendo esse. Não há margem para você negociar nada e as coisas vão escalonando. Não tem jeito. É uma consequência. A história mostra isso. Enquanto não tiver uma anistia, as coisas vão se agravando. O próprio Palácio foi invadido no governo Dilma, né? Foi no governo Dilma. Quebraram aqui o plenário inteiro da Câmara e do Senado também, né?
Mas o pedido naquele momento era tanto passe livre, depois teve aquela manifestação violenta com prejuízo para o Itamaraty, que era teto de gastos. E qual que era o pedido agora? Me fala aí. Qual era a pauta? As pessoas estavam com Não, essa cartazes pedindo uma intervenção das Forças Armadas. Pedindo Pauta não um é essa, né? golpe. Não é pedindo golpe. Pelo amor de Deus. Isso aí nunca foi levado a sério. Qual era a pauta? Ninguém sabe, porque não tinha liderança. A liderança tem que verbalizar, olha, nós estamos aqui protestando, estamos aqui acampados na frente do quartel, porque a gente quer essa pauta. Tanto não tinha liderança, não tinha organização. Qual era a pauta? A pauta era que a imprensa colocava, né? Que se com uma coisa consensuada pela mídia, principalmente, que aquela lá era uma pauta para tirar o Lula do governo, para não aceitar o resultado da eleição. A pessoa estava indignada, estavam protestando, porque todo esse contexto que a gente conversou aqui, qualquer pessoa, se vai de convir, qualquer pessoa pode ficar indignada com a forma como foi conduzido o processo eleitoral. Mas o eleitor do Bolsonaro que foi tirado da cadeira, foi vítima disso tudo também. Eu estou te falando, um esforço que continua sendo feito para anular o Bolsonaro da vida pública, o preço é muito alto, porque está sendo feito às custas de atropelar a Constituição, às custas de atropelar o devido processo legal. Tudo isso que está acontecendo aí é uma farsa sem tamanho esse processo. É só para falar que está cumprindo tabela. Mais uma vez, a sentença está pronta. Aí você faz um processo, né, você busca as provas ali para justificar a sua sentença. Isso não existe em um país democrático. Num país democrático, primeiro, o Alexandre de Moraes tinha que ser suspeito para julgar esse negócio. Concorda? Qualquer pessoa com dor neurônio vai saber que, né, realmente não tinha que estar julgando isso. Segundo, não tinha que estar no Supremo. Eles mudaram, o Supremo mudou toda a sua jurisprudência para segurar o Bolsonaro no Supremo. É uma coisa pessoal, entende? Então, por isso que eu falo que a Carla Zambelli, você não pode querer condenar ela nesse contexto todo que está acontecendo, porque ela também se sente uma vítima disso. Né? Alguém que ela correu atrás do cara lá com a arma. Né? É para ela ser caçada por isso? Desculpa, não é. Eleição ali que vai mostrar qual foi a votação que ela merece ter em função do que ela cometeu. Não é o papel do Supremo. É o papel do Conselho de Ética aqui. Não é o papel do Supremo. Então está tudo bagunçado no Brasil. Então, por isso que eu estou insistindo que a única saída honrosa que tem para todo mundo, para todo esse contexto, é uma anistia. Aí acalma os ânimos. Ó, daqui para frente todo mundo sabe o que pode, o que não pode, qual é o limite. Né? Olha quantos recursos o Lula não fez no Supremo, até chegar a um cenário político que eles, olha, Bolsonaro está muito perigoso, vamos botar o Lula de volta aqui, que ele é o único capaz, né, de derrotar o Bolsonaro. E vamos fazer uma força aqui para ajudar o Lula. A realidade é essa.